Mas qual é a importância do petróleo nesse conflito? Bom, importância central, né? A gente tem a Venezuela hoje, ela tem a maior reserva de petróleo cru do planeta. Isso tanto em reservas já extraídas, quanto para a extração, né? O potencial para a extração da Venezuela ainda está em aberto. A gente não sabe quanto petróleo tem lá, a gente sabe que provavelmente é a maior reserva de petróleo que existe. Além disso, eles têm muito petróleo que é extraído e que permanece cru, sem o refinamento. Isso foi parte do argumento do Trump nesse momento, né? Inclusive, mais uma vez, usado de forma nua, sem nenhuma pretensa. Então a gente tem os dados aí com relação a isso. Essas reservas de petróleo que a gente vê aí, né, tá na tela para a gente da Venezuela, elas são importantes para a gente visualizar a importância estratégica da Venezuela dentro do mundo. A gente tem, por exemplo, um contraste muito grande entre a reserva e a produção. Isso foi falado tanto pelo Trump quanto pelo Rubio na convenção. Por que isso? Porque isso é visto como um déficit. E esse déficit, o argumento americano nesse momento, é que como os Estados Unidos cedeu lá atrás a infraestrutura para a extração de petróleo na Venezuela, ele teria algum tipo de legitimidade sobre esse déficit de produção. Por quê? Porque, vejam, a reserva norte-americana, ela está em déficit com a produção. Ao contrário, os Estados Unidos está extraindo mais do que ele tem em reserva. Ou seja, a extração é negativa. É diferente com relação à reserva e à produção na Venezuela. A Venezuela é o país que detém petróleo que menos refina e produz esse petróleo. Então isso coloca-se como um problema para os derivados. Muita gente diz que é só sobre o combustível, não é nem apenas isso. É todos os derivados, é produto plástico, por exemplo, que é derivado de petróleo cru, né? Então, essa falta do refinamento, ela tem um impacto no mercado global e tem um impacto sobre o preço dos produtos. O que acontece aqui? Os Estados Unidos quer pular na frente de outros países que podem ter um interesse nessas reservas. Nominalmente aqui, China, principalmente a China, que tem a capacidade industrial de transformação do petróleo cru em produto, né, para poder fazer a venda desse produto para a China e não diretamente à Venezuela. A outra coisa que é decisiva, como a gente falou antes, é a questão do Canal do Panamá. E aqui o argumento foi espelhado, né? Espelhado não, porque espelhado ele inverte, então foi idêntico, foi análogo. Nós temos uma analogia do argumento que o Trump faz sobre a prerrogativa dos Estados Unidos do Canal do Panamá e a prerrogativa dos Estados Unidos sobre a Venezuela, que é a da infraestrutura. Quer dizer, os Estados Unidos contribuiu decisivamente para a infraestrutura da construção do Canal do Panamá. Portanto, nós temos a prerrogativa da prioridade no canal, versus os Estados Unidos contribuiu decisivamente para a infraestrutura de extração de petróleo na Venezuela, portanto, nós temos a prioridade desse petróleo. Então, tem um argumento aqui que é um argumento do ponto de vista de infraestrutura que pode ser replicado em vários outros contextos, porque não são poucos os lugares onde os Estados Unidos têm uma participação decisiva na infraestrutura na América Latina. Na realidade, o contrário é verdadeiro. São poucos os lugares onde os Estados Unidos não teve uma participação decisiva na infraestrutura. Então, se a gente abre a legitimidade para esse argumento, ele é um argumento que pode ser usado de forma analógica em vários outros contextos para justificar e dar um verniz de legitimidade para a barganha. E aqui eu acho que a gente tem que também deixar muito claro, tudo isso é instrumento de barganha. A questão jurídica, se a gente focar na legitimidade jurídica aqui, a gente vai estar sendo míope. A questão aqui não é se é legal ou se é ilegal, é o verniz jurídico para o instrumento de barganha, como pressão. E dizer, se não funcionar pela via comercial, a via da força está aberta como instrumento de barganha aqui. Esse é o recado. E é um recado que remete diretamente, mais uma vez, à doutrina Monroe, né? Que é aquela coisa, conversa, mas carrega o cacetete. Né? Que era o lema, né? Conversa, mas carrega o big stick, né? Então está sempre com o cacetete na mão para lembrar, não, tem a conversa, mas tem aqui a via da força, caso a conversa não funcione. Então a força, enquanto instrumento de barganha aberta, entrar na América Latina como não entrava, provavelmente desde o final da década de 60, é algo que a gente tem que ver com bastante preocupação, independentemente do que a gente pensa desses regimes.
Seja o regime atual no Brasil, na Colômbia, no Chile, não importa. A questão aqui no momento que a gente normaliza esses instrumentos, ou normaliza o uso da legitimação da infraestrutura para o petróleo, a gente vai normalizar também outros instrumentos de infraestrutura para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, e isso abre uma via de acesso e de instabilidade política que pode nos afetar, e vai nos afetar mais cedo ou mais tarde.